Deu? Deu para ver? Deu para beber uma aguinha assim rapidinho? Antes de retomar, beijos. Primeiro, Moema, Minas Gerais. Tem um grupo vendo, acho que a cidade inteira. Me disseram menos, mas eu gosto de ampliar. Então, parece que a cidade inteira está coletivamente assistindo ao nosso curso. Beijo para Moema, Minas Gerais. Beijos aqui para Lívia Gualberto, Priscila Cristine. Vocês são fofas demais também. A gente ama vocês. Eduarda Ramos. Obrigada, Eduarda, pelo elogio, pelo carinho. Você também é uma querida. E perguntas. Algumas perguntas eu vou deixar para responder. Algumas vão ser respondidas durante a nossa exposição aqui, ó. Então, o Rodrigo Moreno pergunta: Lúcia, precisa ficar limitada à opinião do autor em uma questão de múltipla escolha? A gente vai ter espaço para discutir isso, mas tem que ter bastante cuidado porque, na verdade, o que você vai responder tem que estar ancorado na questão. E isso é fundamental. Então, depois a gente vai destrinchar melhor. Tem paciência comigo? Espera, assina o curso, você vai saber a resposta. Olha que malvada. Luísa Araújo. Prima, é prima. Qual a melhor maneira de interpretar um texto? Não sei se é prima, mas meu sobrenome eu considero sempre como prima. Qual a melhor, como começar? Isso você vai descobrir ainda nessa aula. Então, paciência um pouquinho. Henrique Neto, como esses signos se comportam quando pensamos em coisas abstratas, como angústia, amor, compaixão? Muito legal a sua pergunta, muito mesmo. Quando a gente tem um conceito como angústia, compaixão, nós não vamos pegar. Então, nós vamos construindo esse conceito por experiência, pela observação do comportamento alheio, pela observação do nosso próprio comportamento e do nome que dão de fora, às vezes, né? Aquilo que nós sentimos. Olha, o que você está sentindo é isso. Ah, então é isso que eu estou sentindo? Ah, então é assim que é. E às vezes nós associamos essas ideias a outras imagens que não necessariamente têm a ver, mas que passam a representar. Foi assim que o coração, né, virou representação do amor. Por quê? Porque se acreditava que o coração era a sede dos sentimentos, e mesmo hoje a gente sabendo que não, o coração continua sendo uma representação de amor ou de cardiologia. Aí vai variar, tá? O que mais? Josi, se a questão pedir a ideia principal do texto, deveria procurar a resposta primeiro no primeiro ou no último parágrafo. Josi, a gente também vai desenvolver isso ao longo do nosso curso. Mas isso vai variar um pouquinho. Vai ter texto que vai te apresentar a ideia principal logo de cara, num tópico muito claramente estabelecido, e outros que você vai precisar ir desenvolvendo a leitura para encontrar essa ideia principal. Vai variar de texto para texto. Respondidas as questões, vamos de volta para a nossa apresentação aqui. Então, vimos. Signos. Eu falei que eles têm que ser convencionados. Então, olha lá. Se eu tenho uma menininha, uma bonequinha, ele é símbolo de mulher, né? Do ser humano feminino. Mas se essa minha bonequinha... Vamos lá para o slide um pouquinho. Oi? Vamos lá. F5? Cara, quem tem amigo não tem medo. E aí eu tô cheia aqui de amigos. Não era esse não, é esse aqui. Então, o que acontece? Se eu tenho essa bonequinha, ela tá convencionada. A gente vê o símbolo do feminino, mulher, tal, meninas, pode ser. Mas o que acontece se essa minha bonequinha... Eita, foi de vez. Se ela aparecer, se ela for aplicada aqui nessa porta, se eu pegar essa bonequinha e trouxer para cá, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou entender que isso aqui passa a ser, né, um banheiro feminino, né? Eu concorrendo à Bienal de Arte, como sempre. Então, os signos vão ser sempre convencionados. Mas é óbvio, tem gente que resolve usar a criatividade e variar. E aí eu te pergunto, você já entrou em alguns banheiros de restaurante? Você vai ao banheiro e você fica assim... feminino, mas qual é qual? O pessoal é tão criativo que usa uma representação que não está pactuada, e aí você fica assim, até que a porta meio que abre e você vê, opa, tem mictório, no meu caso, não é o meu, eu vou no outro. Porque eu entro ali no outro. Por quê? Fica difícil, não está nada combinado, a gente está fugindo aos padrões. Um gráfico pode ser um texto? Pode. Gráficos.
representações. Esse gráfico aí, eu sei, a foto não é tão boa, mas é porque eu preferi usar a foto original a criar a representação. Essa foto está num bandejão universitário. O pessoal preocupado em dar feedback do que acontece, criou. Mas eu botei o texto para você, não vai aparecer? Não vai. Então, olha só, o texto diz o seguinte: percentual de alunos maiores de 18 anos que substituem almoço ou jantar por lanches. Olha o que eles fazem. Substituem por lanches, aí vem assim, vírgula, por sexo, segundo capitais brasileiras. Vai pensando aí para mim, comigo, o que é que isso está apresentando? Substituem almoço ou jantar por sexo, por lanches, segundo capitais brasileiras. Não dá uma vontade de fazer essa dieta? Né? Ou não? Porque do jeito que está escrito, parece que você está pegando o almoço ou o jantar e dizendo, olha, no lugar do almoço e do jantar, eu vou querer um lanche ou sexo. Uma dessas coisas. Do jeito que isso foi apresentado. Mas, na verdade, por sexo porque tem uma barra azul, uma barra vermelha, indicando cada um o sexo masculino e feminino e como se comportam esses indivíduos de cada gênero em termos de substituição de almoço e jantar. Então, você vê, o gráfico é texto, mas se o sentido não estiver bem cuidado, já era. Então, o que vai definir um texto bom? Unidade, sentido, coesão e coerência. Agora, presta atenção, unidade e coesão estão ligados, porque fazendo a coesão do texto, eu produzo a unidade desse texto. A coesão diz respeito à ligação física, ligações físicas. São expressões, elementos conectores que vão costurando um texto. Porque o que é um texto? Um texto, você sabe que texto tem a mesma raiz de tecido. Então, o texto é como o tecido. Ele parte de fios de ideias que são tramados até produzir uma superfície textual. E essa trama, não é só uma superposição, é uma trama, é um contato, é uma amarração para aquilo ser um tecido. Isso é a coesão. E, é claro, o sentido está relacionado à coerência, porque a harmonização dos sentidos veiculados vai gerar a coerência textual. Tá bom para você? Tá claro? Então vamos lá, vamos aplicar isso a uma imagem, porque já que a gente disse que imagem pode ser texto, vamos aplicar a uma imagem. Que associações são feitas em sua mente a partir dos elementos a seguir? Polícia. Eu sei que você vai responder várias coisas, mas quando eu digo polícia, talvez alguns digam segurança, ou talvez outros digam insegurança. Eu estou aqui captando as ideias das pessoas. Talvez uns se sintam mais ameaçados, ou talvez tenham medo, talvez tenham tranquilidade. Pode variar. Criança, pureza, ingenuidade, né? Fofura, ideias assim. E indígena? Pode ter gente que diga assim, os indígenas não sei não, e não sei o quê, né? Tem uma imagem negativa. Aí vai produzir imagens negativas. Mas tem outras pessoas que têm uma imagem positiva. E tem ainda aqueles que têm uma imagem folclórica. Né? A gente tem muito pouca informação sobre os nossos indígenas. Precisamos ter mais para sairmos dessa imagem folclórica e entendermos melhor o que os nossos povos indígenas desejam. Mas a gente pode pensar em Brasil, raízes, tutelados, porque muitos os indígenas, dentro da nossa configuração política, são tutelados pelo Estado. Tudo isso pode acontecer. Também uma coisa mais primitiva, mais rústica, sem nenhum demérito aí, apenas pensando em inclusão na natureza. Ok, agora quando eu olho essa imagenzinha aí, olha a imagem que eu coloquei no slide para você. É bonita essa menina, né? Ana Luísa. Ana Luísa, Índia, Tapajó, está aí, ó. O que eu vejo? No primeiro plano, a menina, nossa Índia, Ana Luísa, as grades, um segurança, tá vendo? Segurança aqui,
Aqui o cara. E lá atrás, tá vendo? Força policial e ainda, né? Aqui, polícia militar. E aqui atrás, uma construção que sugere as construções, o perfil arquitetônico de Brasília. Não por acaso. Essa foto foi tirada justamente no protesto indígena em Brasília, dos índios que queriam a preservação do rio Tapajós. Então, o que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. A gente teve foi feita essa foto e a mãe da menina publicou essa foto no Facebook dela e colocou só essa palavrinha antes, mas faz tudo. A pureza, a ingenuidade, a simplicidade do indígena, da criança, e estão barradas por essas grades, separadas da representação do Estado que os devia tutelar por grades, segurança e uma força policial. Já dá uma leitura boa isso, não dá? Chama atenção para a cara do segurança, porque eu acho que ele está achando a menina tão fofa, ele está enternecido, o que reserva alguma esperança para todos nós. O texto pode ser de 3 tipos básicos. 3. Verbal, não verbal e misto. Ele pode misturar esses elementos. Então, o texto verbal é aquele que tem palavras, como é essa citação do Edgar Allan Poe. E diz: e nenhum poema será tão grande, tão nobre, tão verdadeiramente digno do nome de poesia, quanto aquele que foi escrito tão só e apenas pelo prazer de escrever um poema. Texto verbal. O texto não verbal pode ser uma chamada, um turum, do teu celular, e aí você, entrou uma mensagem lá, e você já sabe por quê? Porque aquele toquinho serve para te alertar em relação a isso. Então, ele não é um som qualquer, é um som que te alerta em relação à mensagem daquele aplicativo, porque do outro aplicativo é outro som, e você vai distinguir um do outro. Né? Então, podem ser sons, podem ser cores, números. Numa liquidação, você sabe de longe que está tendo liquidação numa loja, porque você vê a cor vermelha. Isso foi combinado. Podia ser laranja, podia ser azul, combinou-se que é vermelho. Claro, vermelho chama atenção, o pessoal do marketing sabe disso. Então, vermelho, que seja, chama bastante atenção, né? Pilha as pessoas, mas funciona como um signo. E quem não foi a um hospital para ver aquela enfermeira, né? Aquele quadro da enfermeira pedindo silêncio. Então, são imagens, poderiam ser gestos, tudo isso funciona como texto não verbal. E o texto misto é esse, que junta palavras com imagens. Está aí uma placa da Serra da Bocaina, o paraíso do trekking no Brasil, e uma série de indicações daquilo que pode ser feito nesse paraíso do trekking. Às vezes, a gente vê algumas placas e não consegue decodificar. Galera que está aí estudando para tirar a carteira de habilitação sabe disso, né? Tem umas placas que você fica assim... Como assim, né? Que é isso? E tem aquelas coisas que você, né, nunca vai usar, pelo menos não em algumas localidades, mas tem que decorar, não interessa, né? Se tem assim, gazela cruzando a pista com gelo na superfície, aí tem uma placa para dizer isso. Daí, você nunca vai cruzar com a gazela, com a pista com gelo na superfície, no lugar onde você mora, tudo isso junto, mas enfim, acontece. Muito bem, o que vem a ser ler, então. Pegar aqueles signos todos, você vai decodificar, compreender e vai relacionar. 3 passos básicos para você começar a ler. Se você não decodifica, você acabou ali. Acabou o seu nível de leitura. Embora a gente se esforce, a gente tente atribuir significado às coisas que a gente não entende, mas a gente se esforça. Compreender, fez sentido aquilo para mim, eu entendi, mas eu vou relacionar, porque ao relacionar eu posso ampliar as possibilidades de compreensão e aí entrar no universo da interpretação. Interpretar exatamente o que é. Você vai pegar um texto, esse texto vai passar aí pelas suas vivências, as suas leituras, as informações que você teve, o exercício do pensamento crítico, né? E tudo isso vai gerar o quê? A interpretação.
Então, todos esses elementos aqui, esse, serão colocados a favor da sua interpretação, porque eles compõem a bagagem com a qual você vai processar aquele texto. Se essa bagagem for magrinha, o processamento vai ser bem mais difícil. Se essa bagagem aqui for rica, você faz um processamento muito mais eficiente. Tá acompanhando? Então vamos ver. Que mesmo uma criancinha, atenção, mesmo uma criancinha pequenininha é capaz de usar a sua bagagem a favor da sua interpretação. E nós vamos ver um exemplo disso aqui com esse probleminha. Veja só. Mariana, esse é o probleminha da prova. Mariana gastou R$ 38,00 da sua mesada e ainda ficou com R$ 42,00. Quanto é a mesada de Rita? Por favor. Mariana gastou X da sua mesada e ficou com tanto. Quanto é a mesada de Rita? A Rita não tinha entrado na história. Parece aquele poema Quadrilha do Drummond, né? Que tem um último personagem que não tinha entrado na história. É a Rita. Exatamente. Muito bem. Aí a criança, pensa que a criança é boba, ela sabe o que a professora está querendo. Aí como ela responde? Vamos lá. Mariana ganha 80, mas quem é Rita? Quem é Rita? A criança sabe que o professor queria verificar o procedimento dela matemático. Então, o que ela faz? Ela tem o cuidado de responder, de armar a conta e de dar a resposta. Mas ela denuncia na sua resposta. Quem é Rita? Como se ela dissesse assim, alô, professor, professora. Quem é Rita? Você pirou. Vocês devem ter visto isso, circulou bastante por aí. Significa, não é, a nossa discussão agora não é sobre o enunciado, porque tem 1000 outras coisas que a gente poderia falar sobre esse enunciado que indicariam uma falha de construção. Não apenas essa questão da Rita, tem mais aí. Mais conceitos que matematicamente poderiam inviabilizar esse enunciado. Mas a criança, eu quero que você veja a interpretação. Ela interpretou o problema, usou seu conhecimento de mundo para saber o que deveria responder, o que é esperado dela naquele momento, lançou a resposta, mas denunciou. Quem é Rita? Se liga, você errou aí. Né? Vamos ver um texto. Esse homem, eu quero que você veja o seguinte, eu vou ler o texto rapidinho e você vai me dizer, a imagem que esse texto produz em você é positiva ou negativa? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou o lucro das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos e reduziu uma hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. Dá uma resposta para mim na sua mente. Essa imagem que você produziu foi positiva ou foi negativa? A imagem desse ser humano aí descrito. Positiva ou negativa? Porque a gente vai ver um vídeo agora. E aí, no final, eu quero que você me diga, a imagem é positiva ou negativa? Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E, quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. E aí, imagem positiva ou negativa? O texto, eu aposto que produziu uma imagem. Mas quando veio o texto verbal, quando veio o texto não verbal, a impressão mudou um pouquinho, não? Reconfigurou o conceito que você montou. É assim que a interpretação da gente se faz, relacionando. E por que mudou? Porque você reconheceu essa imagem. Se você não reconhecer a imagem, o que acontece? Nada. Talvez você fique com aquela ideia
positiva que você tinha. Então, se você ativa outros sentidos, se você ajusta o seu olhar, você vê algo diferente naquele texto. Nós vamos já para um outro break, mas eu queria lembrar o nosso cupom de desconto. Qual é o signo para você concorrer ao desconto? Aula inaugural, tudo junto, colocado onde? Na área de compra. Entra no site do QG, vai no carrinho, bota o cursor, clica ali e aí vai vir o espacinho, você vai botar aula inaugural e vai comprar esse curso com um desconto fantástico de 40%. O curso que sairia por R$ 53,50 vai sair por R$ 32,10. Mas presta atenção, é só hoje. É só hoje até 23h59, porque à meia-noite isso vira abóbora. Então já era. Então corre, bota lá, escreve lá o signo aula inaugural e concorre ao cupom de desconto. 3 minutinhos por aí, você aprende mais sobre o QG, vê o que mais o QG tem para te oferecer e a gente volta já.